Toda alma que desperta sente em si um tal querer, revelando ontem para o hoje esclarecer. Mas como entender essa grandiosa construção? Se pequenino eu sou, não passo de um grão. Comece pelo começo, a natureza não dá saltos. No princípio era o verbo, plena harmonia sobre o caos. Mas como tudo no universo, começo para um fim, o meio é o processo. Comece pelo começo, descobrindo o seu brilho, conectando ontem e hoje, redesenhando o infinito. Comece pelo começo, a verdade conhecerá, e o véu da ignorância se dissipará, onde a luz até a mesa em madeira te responderá, e as vozes do além não se calarão, seja em sonho ou profecia, mediunidade em doação, do princípio ao infinito, construção de grão em grão, até que a cruz se faça luz em cada coração. Mil perguntas com respostas em receita para o bem, do átomo ao arcanjo, pelas vozes do além. Comece pelo começo, a natureza não dá saltos. No princípio era o verbo, plena harmonia sobre o caos. Mas como tudo no universo, começo para um fim, o meio é o processo, onde a luz até a mesa em madeira te responderá, e as vozes do além não se calarão, seja em sonho ou profecia, mediunidade em doação. Comece pelo começo, nascer, viver, morrer, viver, para renascer. Comece pelo começo, nascer, viver, morrer, viver, para renascer. Um caldo de humanidades foi assim soprada em brisa de misericórdia pelo divino pastor, que Pindorama acolheu em ventre e verdade, paradisíaca natureza, o sedento colonizador. Por aqui aportou o branco homem, que em escuras vicissitudes almejava a reparação. Prisioneiros libertos venceram léguas e degredo, desfraldando velas no desconhecido além-mar. Em praia tranquila afincada foi, com vigor, a missão e a bandeira, que traduziria a vocação. Deus, Cristo e caridade,
uniria em amálgama de raças o berço de um único povo, brasileira nação, ecoando a coragem de um justo varão, não mais palestino, mas paladino de sublime missão. Ismael reúne de novo a aliança do exílio e do êxodo em processo de redenção. Em trópico divino, o encontro do simples nativo com o europeu altivo, de soberba presunção, completaria o buril do aprendizado, somando-se ao africano escravizado, testemunho de trabalho e sublimação. Nesse solo dadivoso e gentil, somos todos em um, exercitando virtudes, forjando caracteres, enrijecendo qualidades para ao mundo ofertar, de forma impessoal e indistinta, matizes e sabores, talentos e amores, ao oceano novamente se lançar. Terra à vista se apresenta, gigante e desafiadora. O timoneiro firme e robusto nos garante o leme seguro. O oceano bravio não mais nos impõe medos e incertezas. No céu, a constelação do cruzeiro nos aponta belezas. Como bússola de nossas potencialidades, revigora o chamado da realeza. Navega, fiel marinheiro, até a borda do mar. Navega, fiel marinheiro, que vento não há de faltar. Boa noite, amigos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez nessa série tão especial de estudos, promovida pela Federação Espírita do Estado de Goiás, com a coordenação da área de estudos do Espiritismo e da comunicação social espírita. É uma alegria termos vocês conosco. Hoje, noite especial, noite de Brasil, um coração para o mundo. É uma alegria. Eu não sei se vocês sentem, mas eu sinto vibrar dentro de mim essa alegria de estarmos estudando. Eu sou Valéria Curcio, mulher de meia idade, cabelos na altura do ombro, castanhos, olhos castanhos e uso um óculos. E é uma alegria estarmos juntos nesse estudo. Não é mesmo, Denise? Valéria, você agora disse tudo. É uma alegria cada terça-feira estarmos aqui com esse tudo tão especial dessa obra e junto com esses amigos, que é o Jorge Elahá e a Cris Drux, né? Bom, boa noite a todos, boa noite a essa família Fego Flix, como eles já mesmo já se descrevem assim, né? Mas hoje eu quero dar um bom dia muito especial, não é uma boa noite, reparem, é um bom dia especial ao Henrique Fukuda, lá do Japão, que está conosco aqui agora. Então, para ele, é um bom dia, né, Henrique? Seja bem-vindo a esse nosso grupo de estudo, a essa família que nós realmente já nos tornamos, né? E é realmente, como a Valéria disse, uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou Denise Balô, estou aqui em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Sou uma mulher de meia idade, com a pele branca, cabelos castanhos escuros bem curtinho, olhos também castanhos escuros, e hoje eu estou com uma blusa estampadinha de verde, que é da esperança, né? Então, é realmente com muita vontade que cada 15 dias, terça-feira, nós estamos aqui. Não é isso, Valéria? Isso mesmo. E lembrando que Denise está no time do Céu e Inferno nas quintas-feiras, que você também não pode perder, com Maxwell e com Milena. Também imperdível essa live. Queremos lembrar que nós estamos estudando o Pentateuco da editora FEB, com tradução do Guilom Ribeiro, a Revista Espírita, que intercala com a Live do Brasil. Nós estamos na 1860, para já se preparar para a próxima terça-feira, então é a revista de 1860, que é a tradução do Evandro Noleto, e o Brasil, né, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é essa obra magnífica, psicografada por Chico Xavier, com mensagens de Humberto de Campos. E todas essas obras você encontra na FEGO Livraria.
ou pelo endereço livraria.feego.org.br. Se você for de fora, se você for de Goiânia, você pode nos visitar, que nós teremos uma grande alegria em recebê-los lá. E quem são nossos parceiros, Denise? Pois é, Valéria, nós temos parceiros que nos ajudam a levar todo esse conhecimento, né? São os nossos parceiros, a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV CECAL, a TV Goiás Espírita, a TV CERJ e as redes da FEGO, tanto no YouTube quanto também no Facebook. Então, são todos nós unidos para poder levar esse conhecimento a todos e diversos corações, que agora já é além fronteiras, né, Valéria? Não temos mais fronteiras. Não temos mais fronteiras. E é uma alegria muito grande. Vou colocando aqui os boa noite de todo mundo, porque nós já nos tornamos uma família, né? E essa semana eu recebi um e-mail, agradeço muito o e-mail da Lívia. Ela nos solicitou, ela está acompanhando toda a série, e Sim. ela falou, gente, vocês podiam marcar, adorei a ideia, vamos tentar organizar. Ela quer um aulão no Zoom, para que a gente possa se olhar, eles interagirem conosco. No final dessa temporada, vamos ver se a gente consegue fazer esse aulão com todo mundo que está acompanhando, e aí nós vamos divulgar tudo. Adorei. Mais uma pergunta que deve estar no ar, onde está Camila? Porque da outra vez perguntaram, onde está Denise? E aí nós respondemos, vocês devem estar perguntando, onde está Camila, nossa querida Camilinha? Pois é. Camilinha teve um problema no computador hoje, infelizmente, né? Então, mas tenho certeza que ela está acompanhando. Daqui a pouquinho ela aparece. Lili já apareceu aí, mãe de Camilinha, já apareceu, então ela deve estar acompanhando também. Então, é uma alegria muito grande receber todos vocês. Ó, a professora Tatsiro também já chegou. Olha que alegria, muito bom ter todos vocês aqui. Então, vamos chamar nossos facilitadores, né? Aqueles queridos amigos que nos ajudam a entender essa obra tão importante. Jorge Elahá, Cristiane Drux, boa noite. Boa noite, Valéria Elahá. Beijo, querido. Denise, muito bom estar com vocês. Boa noite para vocês, boa noite, Cris. Boa noite, Valéria. Boa noite, Denise. Boa noite para todos os nossos companheiros aí ligados na nossa live, seja pelo canal da FEGO ou seja pelos nossos diversos parceiros. Uma boa noite para todos nós. Eu estava aqui nos bastidores ouvindo e eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu faço muitas lives durante a semana, muitas. Mas nenhuma delas me dá tanta emoção antes de entrar do que a live sobre o Brasil, um coração para o mundo. Eu sinto uma coisa, depois vem esse vídeo da Cris, mexe mais ainda, mas antes do vídeo entrar, só quando eu vejo aquele cruzeiro assim desenhado, me dá uma emoção tão grande. Gente, eu fico assim me segurando. Então eu quero dizer a vocês que é realmente uma coisa muito singular esse momento de estudo que a gente tem. E hoje, de forma especial, eu até coloquei lá a música primeiro, que normalmente a gente não estava colocando a música, mas como teve no outro episódio, uma pessoa falou assim, eu peguei no finalzinho, eu não peguei todo o vídeo, eu coloquei a música para todo mundo ir chegando, né? Sentando, pegando sua... Você pega o Flix, pegando sua pipoquinha, né? Pegando sua aguinha, pegando o seu cafezinho, quem gosta, para ir aproveitando. Então, aí, quando realmente a música estava se sentando, para chegar realmente esse vídeo que Cris preparou para a gente, que realmente nos sintoniza, assim, perfeitamente. Mas que para a gente possa sintonizar mais ainda, né, Elahá? Vamos à prece? Eu quero me autodescrever primeiro. Claro, por favor. Eu queria. Vou colocar Olha, a Valéria aqui. se definiu como mulher de meia-idade, Denise é uma mulher de meia-idade, então eu vou me definir como um homem de inteira idade. Então, eu já sou de inteira idade, de poucos cabelos e basicamente todos brancos na lateral, porque em cima já não tem mais nada. Uso um óculos quase transparente, de aro bem sutil, e estou com uma camisa que vocês não conseguem perceber, mas ela é quadriculada de azul e branco. Deve parecer para vocês que ela é de uma cor só, mas ela é toda quadriculadinha. E no fundo da minha sala existe um quadro com umas flores. Não é uma pintura, são flores artificiais colocadas. É um quadro montado em cima com flores artificiais. Então, nós vamos começar fazendo a nossa prece, é isso? Sim. Então nós vamos orar.
Senhor, que nos concedes a oportunidade de travarmos contato com a história do nosso país pelo olhar do Espírito. Nesses momentos que tu nos concede, para que retornemos nas páginas da história, nós te agradecemos profundamente e te pedimos que os teus espíritos benfazejos estejam presentes com todos de nós, tocando os nossos corações, abrindo as nossas almas, para que o perfume da história penetre o interior das nossas almas e nos encha da certeza da tua presença em todos os momentos da história do nosso país. Que o teu amor esteja conosco e que as tuas bênçãos continuem sempre a se derramar sobre todos nós. Lembrando a todos que aqueles que estão acompanhando, fazendo a leitura do livro, né, de Humberto de Campos, nós vamos falar hoje do capítulo 4. Nós estamos fazendo, ele é um fio condutor para o nosso estudo, né? Lógico que Cris e a Rá trazem muito mais informações. Então, a gente já aproveita e diz, agora eu e Denise vamos sair, vamos acompanhar o chat. Então, já enviem suas perguntas, já comentem de onde vocês estão assistindo, se vocês estão gostando, coloque suas impressões, nós adoramos esse bate-papo que acontece no chat. Então, vocês já comecem a mandar as suas perguntas, que nós vamos anotando aqui e acompanhando. Então, assim que terminar a exposição deles, né, Denise? Nós retornamos com todas essas perguntas. Agora é com vocês, meninos. Até daqui a pouco. Olá, Cris, como é que nós estamos? Tudo bem? Tudo jóia, Jorge. Foi muito bonita, né, a leitura, a oportunidade da leitura desse capítulo. Esse capítulo de hoje, é que vai lindo. tratar dos missionários, né? Esse capítulo é lindo, porque ele vai fazer... O capítulo, ele promove uma espécie de movimentação na história, porque ele inicia dentro de um processo de marasmo, e aí você vai vendo a movimentação, e ele termina como se fosse uma música que começasse muito lenta, assim, meio manimolente, e de repente, igual um bolero de Ravel, e aquilo vai num crescendo. Quando termina o capítulo, está uma sinfonia extraordinária dentro dele, não é? Eu achei belo essa construção do texto, que foi nos conduzindo num crescendo dentro da leitura e nos termina no alto desses sentimentos da presença do espiritual na nossa história. Exato. Elahá, inclusive, o que você está sublinhando me chamou muita atenção, porque a letra... A forma de Humberto de Campos escrever também, ela é muito impactante, né? Ela é muito maestral, né? Humberto, ele tem esse talento da escrita, né? E ele começa exatamente nesse suave, nessa música quase que com pouco impacto, para depois se avolumar. A percepção que você nos trouxe, Elahá, é exatamente a mesma que eu tive, porque o curioso é que ele começa a falar do rei português, Dom Manuel I, que ainda tinha, sob o ponto de vista espiritual, um olhar inocente sobre a nova terra descoberta. Sim, né? Ele não enxergou. Não enxergou a vocação que ele tinha ali diante dele. E Portugal, naquele primeiro momento do processo da colonização, ele tinha exatamente tinha a postura do explorador, né? Daquele que veio subtrair as riquezas naturais, levar para a Europa para se locupletar dessas riquezas. E Dom Manuel, ele dava pouca importância, na verdade, era como se fosse uma rota a caminho das Índias, que os navegadores aqui aportavam no Nordeste brasileiro, fazendo ali uma parada estratégica. Mas sabe, Cris, eu tive refletindo sobre isso. Ora, você tem uma viagem para um destino, aonde você traz cravo, noz moscada, seda, canela. Meu Deus, você traz uma profusão de produtos
já um comércio estabelecido, você já tem as rotas constituídas, você chega lá, você compra o produto, você comercializa, coloca. Quando você traz a sua embarcação de volta para a Europa, você vem carregado de uma multiplicidade de produtos de um comércio já amadurecido. E do lado de cá, o que é que você tem? Eu não tenho nada. Eu vou para lá para pegar pau-brasil, que é o que eu sei que tem lá, só. Então, na ótica de Dom Manuel I, o Brasil, nem Brasil se chamava ainda, mas aquela terra descoberta ela era desinteressante, considerando a perspectiva econômica que o comércio da Índia conseguia oferecer a Portugal. Então, na balança, na ótica do rei, era interessante que assim fosse. Na estreiteza da visão dele, era interessante que assim fosse, né? Exatamente. E é interessante quando nos debruçamos sobre esse capítulo da história, e Humberto de Campos, depois, nesse evoluir do capítulo, né, como você muito bem colocou, amigo, ele vai desdobrando e nos apresenta a amplitude desse solo fértil, acolhendo tantas almas missionárias, mas queria poder contextualizar um pouquinho em cima do que você falou, contextualizar em termos assim de dados históricos, né? Que eu fui conseguindo levantar e tentando criar esses desdobramentos históricos com que Humberto de Campos nos conta desse período do início da colonização do Brasil. Nós estamos falando do século XVI e os ciclos econômicos eles se caracterizam ao longo desse século XVI como sendo inicialmente um ciclo de pau-brasil, depois a coisa evolui um pouco a partir da monocultura da cana-de-açúcar, os grandes engenhos que vão se solidificar e vão se construir no Nordeste, principalmente ali na área da Bahia, né? Pernambuco, Ceará, aquela região ali próxima da Bahia, que foi o fulcro central num primeiro momento de ocupação. E depois o ouro, que desponta como um terceiro momento, ainda dentro desse século XVI, já nas regiões de Minas Gerais. Sim. Século XVI e século XVII vão ser depois marcados por esse ápice, né, do ciclo econômico do ouro, para depois, no século XVIII, o ouro negro se apresentar, que foi o nosso café, né? Então, o Brasil ele começa a aguçar um pouco mais a atenção e a cobiça dos europeus, justamente de uma forma mais intensa, a partir da descoberta do ouro e depois da grande riqueza que ofertou a muitos comerciantes o café. Mas o Nordeste era, nesse século XVI, que a gente está ainda no século XVI, mesmo acompanhando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Nordeste era, no século XVI, a região mais pujante. Era ali que tinha dinâmica, né, Larra, de ocupação. E existe uma coisa bem interessante, né, que logo depois eu quero fazer uma correção. Eu dei o nome errado de um navegante na nossa última live. Eu falei que o navegador espanhol que esteve aqui antes de Cabral era Orellana, e não é. É Vicente Pinzón. Sim. Vicente Pinzón passa aqui meses antes e aí ele demora para chegar na Espanha. Quando chega, já estava registrado como terras brasileiras. Mas eu queria destacar uma coisa interessante. A gente lembra que quando houve aquela chegada de Cabral aqui, ele deixou 2 homens aqui e foi embora. Ele deixou 2 degredados aqui que disse, olha, vocês vão ficar aqui para conviver com os índios que a gente vai embora. E ele foi embora e esses homens ficaram aqui. E vai acontecer, nos anos que se seguem, ainda que Portugal não tenha dado muita importância, logo nos anos seguintes ao descobrimento do Brasil, Dom Manuel manda 2 expedições, que são as expedições exploratórias. Eles vêm ao Brasil em 1501, em 1503, é o mesmo personagem, que é Gonçalo Coelho. Ele vem ao Brasil, eles vêm aqui, passam esse tempo aqui conhecendo, vendo algumas coisas
e depois eles vão embora e não voltam mais. Quer dizer, é como se fosse assim, descobriu, aí Dom Manuel diz, manda um pessoal lá para ver o que tem. Aí Gonçalo Coelho vem, faz 2 viagens e diz, olha, o que tem é isso mesmo. Aí ele perde o interesse. E há umas coisas bem curiosas sobre essas viagens exploratórias que Gonçalo Coelho faz. Ele vem a primeira vez em 1501, ou seja, no ano seguinte, descobre no ano seguinte, né, foi Apolo 7, no ano seguinte vai Apolo 8. Aí lá vem uma outra expedição para tentar entender o que era do lado de cá. Aí ele vem, e ao invés de aportar na região ali de Salvador, aquela região ali onde teria acontecido, de Porto Seguro, aquela parte onde estavam os Pataxós, ele vai aportar mais ao norte, lá naquela região dos Potiguars, que você estava comentando sobre a chegada. Lá em cima. Lá em cima. Ele aporta lá em cima e eles chegam na praia e dizem, olha, não tem ninguém aqui. Então, nós vamos pegar água. Aí eles descem e vão buscar água para abastecer o navio, que tinha feito a travessia, porque eles iam descer pela costa. Então, quando eles estão ali carregando água, eles veem umas mulheres que aparecem. Aí diz, olha, tem umas mulheres ali. Aí ele destaca 2 homens, olha, entrem e sigam para vocês verem alguma coisa. E voltem com a notícia. Passa o primeiro dia, passa o segundo, passa o terceiro, passa o 5º dia, 6º dia, nada dos caras voltarem. Já tinha 6 dias que esses homens tinham adentrado a mata para ver o que era, nada. Esquece. Aí eles descem de novo para buscar água na praia. Quando eles estão ali pegando água, aparece uma quantidade grande de mulheres. E aí eles param. Aí essas índias vêm, começam a apalpar. Tem 2 homens na beira da praia. Começam a apalpar os homens, assim, tocá-los. E, de repente, elas atacam literalmente, e começam a matar essas 2 pessoas e comê-los. Destroçam os braços, as pernas. Os portugueses apavorados começam a atirar. Os índios saem dentro da mata e eles comem os portugueses que tinham chegado. Aí Gonçalo Coelho sai, não vou ficar aqui não, é muito perigoso. Aí ele vai para aquela região lá de Porto Seguro e, surpreendente, ele recolhe os 2 homens. É uma coisa absurda. Ele recolhe os 2 homens que haviam ficado aqui. É impensável que num litoral desse tamanho você consiga chegar sem GPS, sem WhatsApp, sem internet e localizar a pessoa. E tem mais. Na vinda de Cabral para o Brasil, houve uma nau que se perdeu. Está no registro da carta de caminho, uma nau que se perde. Quando Gonçalo Coelho vem no ano seguinte, ele encontra essa nau. Ele pegou uma rota errada e ele parou, acho que foi em Açores que ele tinha parado. Quando o Gonçalo Coelho para em Açores, ele encontra e dá a notícia que haviam descoberto. Eles ficam 15 dias em Açores trocando impressões, a equipe de Cabral chegando também em Açores, todo mundo se encontra lá, ninguém marcou, aí eles dão todas as dicas da localização. Aí eles ficam durante um tempo nas costas brasileiras e depois ele volta. E ele vem uma segunda vez. Em 2 anos depois ele volta para fazer uma segunda expedição, que não tem tantas novidades, e é quando essas notícias das expedições de Gonçalo Coelho chegam aos ouvidos do Dom Manuel, e ele diz, olha, vale a pena não, esse negócio é muito complicado, esse negócio desse gente comendo gente, não vai dar certo. Deixa para lá, vamos trabalhar com a Índia, que é mais tranquilo da gente lidar. E eles fazem esse movimento de recuo. E tem uma curiosidade. Quando vai acontecer a divisão de capitanias, a capitania de Pernambuco, ela é dada para Duarte Coelho. E que... acho que é Duarte Coelho. É Duarte Coelho, sim. A gente confunde com Gonçalo Coelho, mas é Duarte Coelho. Gonçalo Coelho é pai de Duarte Coelho. Uhum. Então, o explorador vem e depois ele pede como concessão a capitania para seu filho. Aí o filho dele implanta a capitania de Pernambuco, que junto com a de São Vicente
que vai ser importante na nossa conversa de hoje, são as duas que mais prosperam, porque é de lá que vai vir as primeiras movimentações espirituais para que aconteça o surgimento da colonização e o Estado de São Paulo, etc. A gente já vai chegar nesse momento de uma nova reunião espiritual, onde Ismael traça aí uma nova linha de planejamento estratégico, mas antes, ela ainda sobre essa questão de processo de ocupação e essas viagens exploratórias, tem algo curioso também nessa segunda viagem que Gonçalo Coelho faz, que ele vem descendo a costa, né? Já em direção ao sul. O Portugal vem ao longo dessa viagem colocando marcos ao longo do litoral, exatamente para significar presença, né? Significar ocupação. Por causa de Tordesilhas, né? Isso, exatamente. Por conta do Tratado de Tordesilhas, quer dizer, uma coisa é ter a divisão no papel, outra coisa é você, enquanto potência colonizadora, conseguir ocupar e marcar presença nesse território, né? E aí é muito interessante, porque Gonçalo Coelho, ele faz essa descida até o sul do Brasil, né? E é curioso, porque quando a gente fala Brasil, a gente precisa contextualizar historicamente o que a gente está falando, porque hoje em dia, quando falamos Brasil, a gente visualiza, né? Todas as regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Mas nesse momento, meus amigos, século XVI, início da colonização, nós temos o território da Bahia como algo reconhecível e ocupado. E aí, esses marinheiros, né, esses navegadores, eles vão descendo mais para o sul, vão se deparar, né, com uma terra maravilhosa, cheia de belezas naturais, que é o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara. Batizam a Baía de Guanabara, entendendo que, e dando esse nome, né, Rio de Janeiro, porque em Portugal... E quem teve já a oportunidade de estar nesse país lindo que é Portugal também, existe uma palavra ria, né, que é um rio que desemboca, quer dizer, todo rio desemboca no mar, mas são ramificações muito próximas do oceano, do litoral, e aí os portugueses, que é muito difícil acreditar que eles tenham feito um erro de cálculo, um erro de interpretação, confundindo uma baía com um rio, né? Eles devem ter dado esse nome português, Ria de Guanabara, que depois a cidade se transformou, acolheu o nome Rio de Janeiro, mas os primeiros navegadores que adentram na Baía de Guanabara entendem que ali não se trata de um oceano, né? Mas de algo diferenciado, muito próximo de uma ria, que os portugueses já tinham contato e conhecimento, por conta da sua própria geografia portuguesa. E nessa segunda viagem, Elahá, esses comerciantes que financiam justamente as expedições para Dom Manuel, dentre eles um chamado Fernão de Noronha, né, que depois vai justamente conseguir arrendar também a idílica região de Fernando de Noronha, né? Essa porção de terra brasileira, eles mantinham normalmente essa rotina de arrendamento de terras por 3 anos, e nesse período de 3 anos, esses financiadores, digamos assim, dessas viagens exploratórias, se comprometiam a construir feitorias, a edificar, a fomentar o início de povoamentos, o início de aldeias que depois vão se desdobrar em cidades. E parte do lucro obtido por esse arrendamento, né, era destinada à coroa portuguesa, e esse arrendamento foi justamente do território de Fernando de Noronha, que foi um dos primeiros ocupados, foi renovado em 1505 e 1513. Então, a história também nos dá esses dados, né,
que até o momento o Brasil ele tinha apenas essa vocação exploratória. E nessas viagens também vinham já os exilados, né, os perseguidos da Europa, muitos judeus, muitos cristãos novos, como se chamavam na época, né, os judeus. E aí, eu acho que a gente pode já introduzir a questão aí da reunião espiritual. Quer falar sobre isso? Eu queria comentar ainda uma coisinha antes. Antes da reunião espiritual, eu queria comentar sobre o cenário político, religioso que a gente vivia nesse período, antes da reunião em si. Então, essas duas viagens exploratórias, elas estão acontecendo no comecinho do século XVI, não é? O século XVI começa em 1501, então ele começa a desenvolver uma série de expedições, mas até então o catolicismo ele tem uma governança quase que absoluta da Europa, não existe nenhuma força que se contraponha a ele. Existe a Inquisição, que, de certa maneira, freia todos os impulsos das ideias que possam ser contrárias ao pensamento dominante cristão. E existe uma certa aceitação tácita do conhecimento cristão naquele período. Mas, logo depois do descobrimento do Brasil, você vê como as coisas são todas síncronas. Era preciso motivar um processo de avanço da colonização e da cristianização do país. Então, o que acontece na Europa logo após o descobrimento do Brasil? A Reforma Protestante. Martinho Lutero, 1519, se apresenta contrário à posição católica, e ele estava não na Europa Ocidental, que era muito mais ligado ao Papa, ele está lá na Alemanha, que ele está mais protegido dessas perseguições, e ali, então, eclode o movimento protestante, que vai promover toda uma movimentação do tabuleiro da religião na Europa. Por quê? Porque o protestantismo começa a avançar, convertendo pessoas, e a igreja não conhecia isso. Como que é isso? Uma outra doutrina chamada cristã se opondo ao que eu estou dizendo que é. Aqui na Europa, do jeito que está sendo feito, não. Então, você já tinha uma cisma da igreja ortodoxa, mas ela não chegava a influenciar a Europa Ocidental. Ela ficava ali na Grécia para baixo, pelaquela região dos Balcãs ali. E agora o protestantismo estava avançando na direção da França, estava vindo na direção específica da ocupação dos territórios que depois seriam franceses, portugueses. Então, era preciso realizar um movimento que combatesse o avanço dos protestantes, a chamada contra-reforma. Porque na hora que a reforma tentava converter pessoas ao pensamento protestante, era necessário que a igreja fizesse um movimento contrário para impedir o crescimento do protestantismo. E aí surge, né, a Dieta de Spira, de 1526, aonde vai se dar toda uma criação de uma série de ideias, e entre elas surge a Companhia de Jesus, os jesuítas. Qual era a missão dos jesuítas? Frear o avanço do protestantismo. Eles eram uma ordem religiosa que tinha por objetivo a catequese, a conversão das pessoas ao cristianismo e o combate aos hereges, aqueles que se apresentavam com ideias contrárias, e o refrear do avanço do protestantismo em si. A Companhia de Jesus tinha um nome comprido, mas os sacerdotes que pertenciam à Companhia de Jesus eram chamados de jesuítas. O que é um jesuíta? É um sacerdote pertencente à Companhia de Jesus, cuja missão é impedir a redução do catolicismo e facilitar com que essa doutrina católica não deixasse com que o protestantismo avançasse sobre as regiões católicas. Diante deste cenário, tendo um Brasil todo por descobrir, por avançar, aonde Pero Vaz de Caminha dizia, olha, eles darão bons cristãos, nós temos que converter para salvar essas almas.
Eles não são cristãos. Nós temos que salvá-los. Então, antes mesmo da Companhia de Jesus, no hálito da Europa já estava a ideia de que a gente deveria, sim, procurar avançar na questão dos ideais do catolicismo dentro da Europa. E aí o que acontece, Cris? E aí Ismael, já sendo o zeloso patrono espiritual da nossa nação, reúne novamente a sua falange, né, os seus colaboradores, o seu time, a sua equipe, e nessa reunião ele explicita a motivação da reunião. Vou ler aqui palavras de Humberto de Campos para a gente poder introduzir. Irmãos, exclamou ele no seio da multidão de companheiros abnegados, plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalhos se desdobra às nossas vistas. Ou seja, olha a diferença, né? Sob o ponto de vista espiritual, se enxergava uma terra fértil para a semeadura. Sobre o ponto de vista exploratório, materialista do rei, se enxergava um ponto de passagem de escambo, de tráfico, de retirada de material para se locupletarem financeiramente. E aí Ismael continua. Todo um campo de trabalho se desdobra às nossas vistas. Precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. E aí o Elahá já nos introduziu quem serão esses trabalhadores devotados que vão fazer parte desse planejamento de Ismael. Voltemos para os centros... um comentário aqui, Cris. Sim. O comentário é o seguinte: se você for à Europa e perguntar o que é um jesuíta, ele diz: jesuíta é o pessoal da Inquisição. Porque eles eram os comandantes da Inquisição. O bastão da Inquisição era dos jesuítas, porque o papel deles era refrear a heresia. Não eram os agostinianos, não eram os diocesanos, não eram os franciscanos que tomavam conta da Inquisição. Eram os jesuítas. Então, é exatamente essa ordem religiosa ligada ao processo da intolerância, da opressão do pensamento religioso contrário ao catolicismo, que vai ser escolhida para vir para o Brasil, dando um pouquinho de spoiler. Então, e aí Ismael está enxergando outra coisa, eu não sei como é que ele consegue enxergar isso, mas a ordem que vem para cá é a ordem da intolerância, a ordem que vem é a ordem da Inquisição. Os padres de negros, que são chamados os jesuítas, os padres de preto, eles é que vêm para exercer a sua maneira de interpretar o cristianismo aqui. E Ismael, não sei como, está enxergando nisso uma oportunidade maravilhosa, quando esses homens são reconhecidos como duros, cruéis, déspotas com relação ao pensamento religioso. E aí o que vai acontecer? Então, Elahá, olha a frase de Humberto de Campos que traduz exatamente o que você acabou de pontuar. Temos, olha o comando, né? O comando de sabedoria, né? Temos de buscar no seio da igreja as roupagens exteriores de nossa ação regeneradora. É transformando o limão em limonada, né? É usando aquele ímpeto, aquele fervor, impulsionando uma alavanca que vai ser direcionada para um efeito promissor, para um efeito bom, apesar dessa roupagem, dessa conjectura religiosa de controle, de poder, de coerção. Aqui no Brasil, esses missionários, os jesuítas,
vão frutificar em semeadura frente a esse solo fértil, com essa vocação espiritual que é o nosso país, né? E aí apresenta e convoca nessa reunião justamente elementos que vão ser protagonistas dentro do rol desse seio da igreja, e dentre eles, né, muitos missionários se apresentam como voluntários para essa tarefa, voluntários como José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Padre Manuel da Nóbrega, que já já a gente vai, né, desdobrar um pouquinho sobre a personalidade Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome, Leonardo Nunes, entre muitos outros irmãos que se apresentaram para essa tarefa de evangelização na terra brasileira. Agora veja, é uma coisa completamente surreal, porque a personalidade desses homens, que foram todos religiosos, não conjuga com o jesuitismo. Por que esses homens não se inscreveram para serem franciscanos? Porque eles têm o hálito de serem franciscanos. Se você pegar o perfil do franciscano e olhar a figura de Padre Manuel da Nóbrega e a figura de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, e Leonardo Nunes, você vai ver que esses personagens não têm o perfil do jesuíta. É interessante porque o que se fez? Olha, a ordem que tem que vir... Qual é a ordem que vai para o Brasil? Eles são jesuítas. Então, pega essa galera, coloca dentro da roupagem de jesuíta. Então, eu uso vestes de jesuíta, mas eu sou um franciscano. A forma de funcionamento não é o funcionamento jesuítico, não é. Eles tinham algumas características jesuíticas na área da educação, porque os jesuítas eram muito voltados para a educação. Então, eles vieram para o Brasil com o sentido de montar escolas, de ensinar, isso é muito jesuítico, sem dúvida. Até o modelo da escola, o modelo da escola jesuítica, ela é assim, ela é em forma de C, onde a praça fica no centro, porque quando as crianças saem da sala de aula, elas vão para uma praça e eu posso olhá-los. Não é atrás que fica a brincadeira é na praça central, para que eu possa controlar as ações de todos ficam à minha vista. Então, é assim que é o modelo da escola dos jesuítas. Então, nesse sentido, eles eram jesuítas, mas eles não tinham a característica da intolerância que era muito comum nessa ordem religiosa. Então, houve, desde aí, um planejamento espiritual em trazer esses indivíduos para que eles compusessem essa equipe que viria dentro de uma roupa jesuíta, mas para fazer um trabalho totalmente diferente no Brasil. Elahá, é tão curioso isso que você está falando, que eu fui tentar pesquisar em livros e em pesquisas históricas, trazendo um olhar materialista sobre a função jesuítica. Olha só a descrição que um livro técnico faz. Eu até vou citar para vocês a fonte. Manuel da Nóbrega, um livro que vai falar sobre a pessoa Manuel da Nóbrega, né? O autor é João Afonso Hansen, publicado pela Fundação Joaquim Nabuco, pela editora Massangana. Olha o que esse autor fala de Padre Manuel da Nóbrega. Nóbrega é o primeiro agente promotor da educação ministrada pela Companhia no Estado do Brasil e no Estado do Maranhão e Grão-Pará até meados do século XVIII. Aos olhos do mundo materialista, né, porque esse é um grifo meu, os jesuítas, tempo depois de chegar, começam a implantar o programa que você também citou, Elahá, de catequese e escola, em vários lugares do território colonial, Vila Velha, Salvador, Olinda, Vitória, Rio de Janeiro, São Vicente,
São Paulo de Piratininga, né? Então, o programa ele não se dissocia da política expansionista portuguesa, do capitalismo monárquico português. É, objetivamente, uma prática do colonialismo português. O seu objetivo principal, visão de mundo, tá? Visão materialista. O estudo científico histórico, autor materialista. Seu objetivo principal é pôr todo o Estado do Brasil sob a imediata jurisdição da coroa portuguesa, né? E aí a gente chega justamente a essa entrega, a essa letra de Humberto de Campos, né, nos descortinando todo um bastidor, todo um pano de fundo espiritual que vai ter e que vai nos traduzir, que vai nos dar insumos para compreendermos quem foi essa pessoa, Manuel da Nóbrega, inclusive referenciando outras encarnações, não no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas existem outros estudos abalizados nos falando de várias reencarnações dessa mesma personagem. Quer comentar isso, Elahá? Esse personagem, ele é o primeiro, ele vem na primeira leva de jesuítas, porque José de Anchieta não viria na primeira leva. Ele vem logo na primeira, ele vem com a expedição de, acho que é Martim Afonso de Souza que ele vem. Sim. Martim Afonso de Souza, que era da capitania de São Vicente. Não era nem um governador geral ainda, porque Anchieta viria como governador geral, com o primeiro deles, Tomé de Souza. Então, esse primeiro, Martim Afonso de Souza, traz a primeira leva de religiosos. E entre eles já vem Manuel da Nóbrega. Quem é esse cara? Manuel, que é um nome que, de certa maneira, a gente conhece como Emanuel. Ele seria, segundo o que está colocado em diversas obras espíritas, tem várias que comentam sobre isso, não é só uma, então a repetição dessa fala conduz a uma certa convicção nesse sentido. Ele seria o Públio Lentulus, o senador Públio Lentulus, depois já encarnado Nestório, depois Basílio na obra Ave Cristo, depois Frei Damiano na obra Renúncia. Seria também mais uma das encarnações de Emmanuel, do Públio Lentulus, seria Padre Manuel da Nóbrega. Então ele vem nessa tarefa educadora, chegando no Brasil nesse primeiro movimento de chegada dos grandes educadores que o Brasil teria. E o surpreendente disso é você pegar um jesuíta para ele vir trazer as informações religiosas e não haver violência. Havia catequese? Sim, havia catequese. Mas o esperado era que, de repente, acontecesse algum fenômeno de tortura, de opressão aos indígenas, e vai acontecer exatamente o oposto. Os jesuítas vão comprar o lado dos índios e não vão comprar o lado dos portugueses. Então, eles vão educar os índios para que os índios se transformem em cristãos, mas na expectativa de que eles construam uma sociedade melhor do que aquela que os portugueses já possuem. E tanto amigo Elahá, tanto incomoda isso a coroa portuguesa, que esse processo de defesa, digamos assim, dos povos indígenas, daqueles que estavam sendo cristianizados por eles, né? nas suas juntas, nas suas aldeias, esses jesuítas vão criar uma situação, um mal-estar com a coroa portuguesa, que vai culminar esse processo, né? Ele vai culminar com a expulsão dos jesuítas.
em dado Isso, momento lá no mais século à frente da XVIII. história, Marquês no de século Pombal XVIII, que vai expulsá-los Marquês depois. de Pombal. Acho que é Então, 1752, por aí mais ou menos, que dá isso, a expulsão deles. exatamente. Então, a gente percebe que, ao longo desse processo de ocupação, os jesuítas, eles criam uma postura de defesa em prol dos povos primitivos, em prol dos Sim. povos indígenas que aqui já habitavam, né, a nação brasileira. Existe um filme, eu acho até que eu já falei isso em outras lives, mas como eu já estou ficando velho, não custa repetir. Chama-se A Missão, de 1980. Tem que assistir, é com Robert De Niro, mostrando esse processo de como que os jesuítas se inseriram na nossa cultura e como eles trabalhavam catequizando os índios e criando uma civilização absurdamente extraordinária. E depois são expulsos exatamente por isso. A coroa portuguesa não suporta o êxito do trabalho educativo que os jesuítas fizeram e eles mesmos bombardeiam as comunidades indígenas pelo sucesso que os jesuítas haviam alcançado em termos de educação e de transformação deles, e até na parte produtiva, ensinando a agricultura e fazendo eles produzirem muito mais do que os portugueses produziam. Então, Oi. Não, é só para a gente trazer mais subsídios para quem está acompanhando a live, né? Eu estou vendo aqui no chat privado algumas pessoas questionando, Manuel é Emmanuel, né? A gente vai dar uma dica aqui de leitura. Estou até com o livro em mãos aqui, ó. Amor e Sabedoria de Emmanuel. Aqui, ó. Amor e Sabedoria de Emmanuel. Olha o parágrafo fantástico que Clóvis Tavares escreve. Aliás, Clóvis Tavares tem uma história muito especial, muito próxima a Chico Xavier, que é o psicógrafo, né? Não só do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como é, né, o médium de Emmanuel, né? A parceria, esse binômio, né? Chico Xavier e Emmanuel. E Clóvis Tavares sempre conviveu de uma forma muito próxima a Chico Xavier e monta esse livro, né, falando bastante da personalidade de Emmanuel. Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares, da região de Campos, aqui do Rio de Janeiro, né? Grande liderança espírita da região de Campos. Olha que belo esse parágrafo que Clóvis Tavares escreve sobre Emmanuel. Fala de um paralelismo, né, que evidencia que a nobreza de caráter de Públio Lentulus, embora seus defeitos humanos, continua em Nestório. Sim. Mas já iluminada e aperfeiçoada pela experiência da fé cristã. Acentua-se, permeando séculos e reencarnações, na alma, e agora vem, na alma abnegada de Nóbrega. Processo Colonização Brasil. O benemérito missionário. Clóvis Tavares também o chama de missionário. Mesmo título dado por Humberto de Campos, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Acrisola-se nessa continuidade psicológica, nessa linha do tempo reencarnatória de Emmanuel. Acrisola-se nessa continuidade psicológica espiritual na vida do humilde Padre Damiano, de renúncia, tanto quanto resplende hoje no coração de Emmanuel. Né? Muito bonita a forma como ele descreve essa linha do tempo desse mesmo espírito, né? Que vai se agigantando ao longo do tempo. E aí tem uma coisa também, né? Ele é um personagem muito importante, mas você leu outros nomes aí. Você leu Bartolomeu dos Mártires, né? Esse personagem ele foi muito importante, ele não veio ao Brasil. Bartolomeu dos Mártires foi uma liderança eclesiástica no período da Contra-Reforma. Logo que a Igreja Católica sentiu o avanço do protestantismo, ela chama um concílio para debater o que eles iam fazer, chamado Concílio de Trento, que foi na cidade de Trento. Então, a pessoa foi para lá para decidir o que ia fazer. E havia muitos sacerdotes que tinham uma posição muito clara. O que é que tem que fazer? Guerra. Tem que ir para cima.
Nós temos que frear esses caras de qualquer jeito. E foi Bartolomeu dos Mártires que defendeu, durante o Concílio de Trento, a ideia da educação como estratégia para impedir o crescimento do protestantismo. Então, dele é que promanou esse sentimento de que a educação seria a forma mais adequada de fazer o combate ao protestantismo, ao invés de nós fazermos uma nova cruzada. Já tinha feito uma cruzada com os muçulmanos, agora vamos fazer uma cruzada com os cristãos. Então, ele é quem freia, senão o Concílio de Trento tinha declarado como decisão uma nova guerra religiosa dentro do próprio cristianismo. Olha a importância desse cara. Então, ele promove essa mudança e convence os demais, ele é bastante enfático nas suas defesas, ele era muito habilidoso com a palavra, e ele consegue converter o concílio como resolução no sentido educacional. Então, ele é um personagem também muito importante nesse cenário do começo. Ele é desse período aí, porque o Concílio de Trento é logo depois do surgimento da Igreja Protestante, então ali vai sair as primeiras propostas de como fazer a reforma protestante. Então já tinha a Inquisição, mas ele levanta a bandeira da educação como estratégia de divulgação do catolicismo. E aí, Elahá, eu separei umas datas aqui só para a gente ir pontuando as personalidades com as datas, né? O que eu pude fazer aqui em termos crescentes é chegadas dos missionários. Então, 1539, Martim Afonso de Souza, como o administrador colonial português, em missão para povoar as colônias de São Vicente e Piratininga. Ele foi eles pegaram o Brasil e dividiram em 13 capitanias hereditárias. Isso. Umas deram certo, outras não. As que deram certo, a de Pernambuco, de Duarte Coelho, filho de Gonçalo Coelho, e a de São Vicente, que era administrada por Martins Afonso de Souza. Então, você vê como tudo se arruma. Aí eles vêm e traz. Logo na viagem, ele já chega aqui. Você imagina, trouxeram o padre Manuel da Nóbrega para cá em 1531, né? 39, 39. Isso, exatamente. O Tomé de Souza depois vai chegar em 1549, né? Trazendo o Manuel da Nóbrega. Então, o Manuel da Nóbrega vem com o Tomé de Souza, que foi o primeiro governador. Isso, ele foi o primeiro governador-geral. Pensei que ele tinha vindo com o Martim Afonso de Souza. O Martim Afonso vem um pouquinho antes, né? Ele vem eu pensei que era ali. Em 31. Ele vem em 31, Martim Afonso. Em 1549, vem o Tomé de Souza com essa parceria do Manuel da Nóbrega, e aí eles começam a atuar em Salvador, Bahia, né? O José de Anchieta vem num terceiro momento, 1553. E o José de Anchieta vem com Duarte da Costa, que é o segundo governador-geral. Exatamente. Então, é interessante, Elahá, e assim, eu acho importante destacar sobre os jesuítas, porque é sempre um assunto sensível, né? Exatamente porque os jesuítas no Brasil ganham características diferenciadas da raiz e da motivação primeira da criação da ordem jesuítica na Europa. No Brasil, né, Humberto de Campos deixa muito claro isso nesse capítulo que ele vai tratar dos missionários. A posição, eu acho importante destacarmos a posição de Humberto de Campos, né, desse olhar espiritual que ele nos entrega, falando justamente da característica dos jesuítas nesse processo colonizador. Ele diz o seguinte, eu destaquei esse parágrafo: Dom João teve a infelicidade de introduzir em Portugal o organismo sinistro da Inquisição. Com o tribunal da penitência vieram os jesuítas, como você já explicou. E aí, olhem a posição de Humberto de Campos, autor espiritual do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não constitui objeto do nosso trabalho o exame dos erros profundos
da condenável instituição. Ele não mede palavras, ele é muito assertivo. Dos erros profundos da condenável instituição que fez da Igreja, por muitos séculos, um centro de perversidade e de sombras compactas em todas as nações europeias, que abrigaram a sombra da máquina do Estado. O que nos importa, e aí ele vai elevar, né? Aí é que vem. O que nos importa é a exaltação daqueles missionários de Deus que afrontavam a noite das selvas para aclarar as consciências com a lição suave do mártir do Calvário. Esses homens abnegados eram, de fato, o sal da terra, o sal da nova terra. É lindo, né, Lara? É muito bonito, porque assim, ele não deixa de considerar os equívocos da instituição e separa pessoas da instituição, fazendo a ressalva do caráter missionário que eles tinham. Então, assim, a instituição estava coberta de sombras? Sim. Mas era o que eu tinha. Qual a instituição que eu ia mandar para o Brasil para poder cristianizar isso aqui? Não tinha outra. É o que temos? Então vamos com o que temos. Aí você, dentro dessa nave, você coloca bons pilotos. Então a nave é jesuíta, mas os pilotos não são. Então, eles chegam aqui, mas a cabeça dos caras é uma cabeça diferenciada. São diferenciados, exatamente. Muito bacana, Elahá. E aí, né, de novo, a gente consegue ler nas entrelinhas que não existe improviso, né, meu amigo? Que o Brasil, desde a sua gênese, desde a sua constituição, desde o seu descobrimento, está sob o plácido olhar do mestre, né? Tendo o seu gestor, Ismael, organizando esse processo de ocupação. É muito interessante, muito bom. E aqui, Cris, esse capítulo ele vai tratar de 50 anos da história, que ele vai pegar de 1501 e está levando até 1553, que é quando chega Zé de Anchieta. E ele vai, na janela desses primeiros 50 anos de história, o que foi que aconteceu aqui? Então, houve a exploratória, um certo amortecimento, adormecimento durante esses 30 anos, aí depois começa de novo, no novo rei, que não era mais o rei Dom Manuel, mas o novo rei, a começar o trabalho de chamada de pessoas que viessem fazer uma ocupação mais efetiva do país. Você está sem som. Eu estou falando sem som. A gente vai ter esse processo de ocupação, Elahá, se alterando apenas no século XVII, porque a gente vai ver o processo de descida, né, dos portugueses do Nordeste já se deslocando para a cidade do Rio de Janeiro, que vai, a partir do século XVII, ganhar uma importância, inclusive geográfica, dado a sua proximidade maior com o estuário da Prata, ali fronteira Sim. Uruguai, já mais para baixo, né? E é interessante, porque, de novo, a gente recupera aquela ideia, o que era o Brasil nesse momento, século XVII, indo mais à frente um pouquinho, no século XVII. Era Nordeste, Rio de Janeiro, que tinha aqui uma base militar também, ocupando ali a Baía de Guanabara, né? E depois os portugueses mirando e focando, interessados no estuário da Prata, do Rio da Prata, o iniciozinho de ocupação do continente, que era chamado do continente do Rio Grande, que aí já é o nosso potentoso e majestoso Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, Paraná, toda aquela região mais ao sul do Brasil, que naquele momento os portugueses chamavam do continente do Rio Grande. E nesse trajeto, a gente vai ver eclodir também, enquanto ocupação exitosa,
as cidades, né, que começariam a fornecer minério e ouro, né, ouro e prata, na região de Minas Gerais, e também Piratininga, né, em São Vicente, na região que atualmente é a região de São Paulo. Então, foram essas vilas que se sedimentaram com maior significado, né, ao longo do século XVII. E tem uma coisa curiosa, né, que é Padre Manuel da Nóbrega que vai fundar São Paulo. Exatamente, isso aí. Emmanuel escreve a obra Paulo e Estevão. E Manuel da Nóbrega vai fundar uma cidade chamada São Paulo, cuja igreja mais referenciada é a igreja de São Damiano, do livro Renúncia. Tem coincidência, gente? Não tem coincidência. Não tem coincidência. É muito impressionante. Muito impressionante. Mas foram essas riquezas, né, que o capítulo nos entregou, mas eu acho que você vai ofertar a mesma coisa que eu estou pensando. Diz aí, Elahá. Não, pode falar, fica à vontade. Não, eu ia falar exatamente para a gente tentar agora chamar as meninas de volta, porque está tendo muita interação no chat, né? Então vamos lá. Por um momento, fiquei na expectativa de que aparecessem 3 janelinhas. Eu também. Estamos órfãos de Camilinha hoje. Nós somos órfãos de Camila. Quase. Hashtag volta Camila. Ai, eu tenho até assim, antes da gente começar, né, que nós temos algumas perguntas, eu estava aqui olhando e esse sentimento que ela colocou, Cris colocou, Denise eu já sei porque ela vibra na hora que fala, Camila também, o tanto que é interessante. Nós estamos aqui na live, espero que as pessoas coloquem para a gente, mas nós já estamos com 17 estados e com todas as regiões representadas. Pode ter pessoas que ainda não colocaram de onde estão assistindo, mas quem já colocou, fora os nossos amigos que estão na Flórida, no Japão e no Suriname, né, que já se identificaram. Mas eu fiquei tão feliz, eu não fui anotando as cidades, eu fui colocando os estados, e nós temos aí já 17 estados representados, mas todas as regiões estão aqui contempladas. Eu fiquei muito feliz. Contemple Rondônia, viu? Já coloquei ela, tá colocado, com certeza. Mas vamos começar. Nós temos aqui, Cris, para a gente começar, uma observação do Leandro, que ele colocou em relação ao vídeo, para a gente começar esse bate-papo com o chat, né? Ele colocou para a gente aqui que ele tem uma observação referente ao vídeo, né? Que ele não acompanhou da outra vez. E, na verdade, a dúvida dele, você menciona na fachada da sede da FEB, no Rio de Janeiro, estão Deus, Cristo e Caridade, né? E aí ele faz essa referência e fala, a sede é de 1884, e no livro é de 1938. Ele queria que você desse uma explicação. Até esse Cristo aí com H, né, que a gente questionou no dia. Ficamos na dúvida. Ficamos na dúvida na ocasião. Sim. A gente adotou o Cristo com H porque recupera a forma mais original e poética da palavra, né? Cristo com CH. Aliás, eu adorei que minha mãe me deu esse nome, Cristiane, que é seguidora do Cristo. É o significado do nome, né? E tem H também, originalmente Cristo tem H. E é por isso que a gente colocou a legenda no vídeo, viu? Dessa forma, tentando recuperar exatamente esse clima de primícias do reino. Essa forma antiga, né? Isso. Tem digamos assim, um tom poético do porquê da legenda ter se, exatamente como o Elahá está me ajudando a defender, digamos assim, a legenda na forma antiga, porque eu acho que essa forma antiga, ela carreia a essência do cristianismo primeiro, com H, né? Dando mais... O próprio texto do vídeo, ele traz algumas notas de construções que remetem a esse modelo mais arcaico do português, como se fosse uma pessoa do passado nos contando essa história.
Exatamente. Então, aí você enxergar essa grafia assim, nos leva a essa leitura, né? Foi justamente em completude a essa atmosfera que quisemos dar, né? Aliás, o texto é um texto inspirado, eu preciso confessar, não me veio, né? Não tem por que revelar a autoria, mas é uma autoria espiritual. E o mérito é todo do autor espiritual, não é meu. O texto é um texto inspirado. Inclusive, o Sérgio Pinto pergunta, seria Cristos? Que daí, então, veio o H? Né? Uhum. Mas é isso, a explicação é essa. Quando vocês estavam falando ali do momento dos jesuítas e tudo mais, a vinda, a escolha, né, deles virem, a Cristiane, que sempre acompanha os nossos estudos, né, todas as lives, ela colocou, ouvindo esses relatos, fico me perguntando onde eu estava dentro dessa história. De tanga. De tanga. Não, é engraçado que quando eu li essa observação dela, eu também fiquei assim, gente, realmente, quando isso tudo estava acontecendo, onde é que será que eu estava, né? Eu Agora, acho que nós estávamos na Europa. Não. Eu acho que estávamos na Europa. Nós não temos uma característica de pouca proximidade com essas questões de fundo religioso. Então, isso demonstra que nós somos almas experimentadas. Eu vou falar uma coisa aqui, sem conhecer a infância de nenhuma de vocês três, mas nós tínhamos interesse religioso desde pequeno. Sim. Procurava as igrejas, ia nos locais. Tínhamos irmãos, mas o nosso interesse religioso era diferente dos outros irmãos. Tinha alguma coisa em nós, parece que nos chamava para isso. Via padre, ficava olhando com uma certa atração, exercia um certo magnetismo. Isso é característica das nossas passagens anteriores. Então, nós, muito certamente, Cristiane sem H, seríamos os personagens que estávamos lá na Europa, talvez vestindo vestes sacerdotais, talvez. E aí, por isso, hoje temos o trabalho de fazer essas pregações no sentido de corrigir determinados equívocos que a gente cometeu no passado. Ou talvez não, talvez fôssemos outras posições dentro da sociedade, até avessos à questão religiosa, desinteressados disso, mas que agora, em função de toda a dinâmica das nossas várias existências, sentimos um chamamento disso. É pouco provável, eu falei assim que está de tanga, mas é brincadeira, pouco provável que nós, em tão pouco tempo, que são 500 anos, tivéssemos dado uma alavancada na nossa evolução para estarmos hoje com esse grau de maturidade, de manuseio com raciocínios que a gente tem. Então, isso aí indica que, certamente, nós estávamos em terras europeias. Talvez estivéssemos nas terras do Islã, não sei, né? E agora vivendo entre os cristãos, vivíamos como muçulmanos, mas nós certamente não éramos daqui, nós éramos de lá. Denise, a pergunta do Daniel. Pois é, o fato dos bandeirantes não aceitarem a defesa dos jesuítas em não explorar o trabalho forçado de irmãos indígenas e africanos foi motivo de exílio, incluindo Manuel da Nóbrega ao Rio de Janeiro? Exatamente. Não pode-se dizer que foi a única das justificativas, mas isso pesou demais, porque eles queriam que os jesuítas defendessem a escravização dos indígenas. E os jesuítas não defenderam, então eles sentiram isso uma traição. Uhum. Era uma desobediência à coroa, porque pense no poder econômico que representaria a presença dos jesuítas mobilizando essa força de trabalho como escrava. E os jesuítas, com a autoridade religiosa que eles tinham, eles defenderam os indígenas e disseram, não, nós vamos educá-los, mas eles não serão escravos. E isso irritou demais as autoridades religiosas que acabaram terminando por expulsados. Eu acho que eu errei na data, né? Eu acho que é 1572, não 1752. Depois dá uma conferida aí na data que os jesuítas foram expulsos do Brasil. Sim. Eu vou abrir uma porta e eu já volto. Tá. Um minuto para mim. Inclusive, sublinhando isso e querendo trazer mais dados para isso que o Ela acabou de falar para a gente,
essa posição, né, assertiva dos jesuítas incomodava tanto a coroa portuguesa que existem cartas, as cartas jesuíticas escritas por Manuel da Nóbrega, existem livros publicados e a gente tem acesso em arquivos e no museu sobre essas cartas jesuíticas escritas por Manuel da Nóbrega, que era entre os jesuítas uma das grandes lideranças. Essas cartas, elas eram cartas rotineiras de Manuel da Nóbrega para o Vaticano. Os jesuítas, eles tinham por obrigação prestação de contas, e essas cartas também tinham a função de relatórios, onde se davam notícias da ambiência da colônia, mas onde também se prestava contas de tudo que estava sendo executado aqui em termos de catequese. Então, as cartas jesuíticas de Manuel da Nóbrega eram endereçadas diretamente a Roma. Não era ao rei de Portugal, era a Roma, ao Vaticano. Isso incomodava também, porque a ordem dos jesuítas respondia à igreja, não à coroa portuguesa. E a influência deles e o poder de articulação deles na Europa também era bastante significativo. Tanto é assim que, para um primeiro momento de processo de ocupação portuguesa no Brasil, as primeiras regulações, as primeiras leis coloniais previam, inclusive, algo que foi introjetado pelos jesuítas, né, com a colaboração deles, a ordem de que o homem branco, não poderia molestar as mulheres indígenas. Isso não acontecia, isso fugia ao controle. Né? A gente sabe desse início de miscigenação desde o começo, entre, né, os povos. Mas a ordem a lei era, não aos homens brancos era proibido molestar as índias. A coroa e os jesuítas procuravam criar obstáculos, né, para que essa comunhão se desse de uma forma muito liberta, né? Mas os jesuítas sempre tiveram grande influência junto à confecção, inclusive, das leis que norteariam o processo de ocupação. Nós temos uma pergunta agora da Bernadette. Ela pergunta assim: essa característica diferenciada dos jesuítas ocorreu apenas nos que vieram para o Brasil ou havia também entre alguns da Europa? Ocorreram para os que vieram para a América Latina, porque havia jesuítas também nas colônias hispânicas. Eles não vieram só para o Brasil, também acontecia em terras argentinas. E quem é do sul do país deve conhecer as missões que aconteceram aí, perto da Denise, aí em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, teve missões com os guaranis excepcionais, que foram feitas por jesuítas em terras hispânicas. E eles também tinham do lado de lá esse perfil educador e não um perfil opressor, que também gerou problema. Quando foi expulso, foi todo mundo de uma vez só. Não foi só do Brasil, não. Eles foram expulsos dessa região, até porque teve um período em que Portugal e Espanha ficaram unidos como sendo uma coroa só, e as decisões que tomavam assim um lugar refletiam na outra. E é interessante que é justamente nesse momento que a gente vê a influência espiritual. Né? Por que só aqui que eles vinham com essa missão educadora, né? E não repressora? Se não é a mão da espiritualidade para que isso não ocorresse aqui, né? No mundo novo, chamado. Exatamente, no mundo novo. Agora, eles não entravam na América do Norte, né? Por quê? Porque a América do Norte estava sob comando da Inglaterra, que não era católica, era anglicana. Então, não havia catequese para o catolicismo na América do Norte, só nas colônias hispânicas e na colônia portuguesa. Então, eles trabalhavam na América Central e na América do Sul.
Temos outra pergunta. Isso. Essa necessidade de se educar, podemos considerar uma antiga ideia, mas reimplantar a partir de 2002 no Brasil? Emmanuel? Eu não entendi. O que tem em 2002 aí? A questão da data eu também não entendi, mas talvez a referência de alguma mensagem de Emmanuel ditada em 2002, enfim. Olha, eu posso dizer que os jesuítas estão profundamente relacionados com a tarefa educacional. Então, aonde tem jesuíta no Brasil, a tarefa educacional caminha junto. E na Europa, aonde tem jesuíta, tem Inquisição. Exatamente. Inclusive, recentemente, falo recentemente, faz já alguns anos, acho que foi na época do Papa Bento, foi arquivado o processo de Galileu. Finalmente deram o despacho. É um despacho, é um processo, tinha que ter a baixa do processo. E aí os jesuítas deram baixa no processo do Galileu, enfim, que é de 1740, eu acho, o processo dele. Nós vamos trazer aqui um comentário do Otacílio, até agradecendo a participação dele, também da Milena, que está no chat, né? Milena também está aí, um abraço aos dois. Ele fez um comentário: os planos espirituais são extremamente inteligentes, pois precisa dar certo para que a humanidade siga o bom curso. Eu faria até uma observação aí, eu diria assim, os planos... Bote de novo. Coloco sim. Os planos espirituais são extremamente inteligentes, porque precisam dar certo, apesar dos... Então, eu tenho que já calcular dentro do erro do ser humano. Tem que fazer o plano na expectativa de que esse pessoal não vai fazer isso. Então, ainda que eles errem, a gente vai ter condição de aproveitar o pouco que eles conseguirem dar de resultado disso. Como a terra boa da parábola do semeador, que dá só 30%, a outra dá 60%. Achar uma terra que desse 100% do planejamento era muito difícil. Mas se der 30% já está bom, está ótimo. Então, faz o planejamento e diz, olha, os portugueses não vão fazer o que a gente quer. Mas ainda que eles errem, nós vamos conseguir chegar no meio dessa estrada, pelo menos. Inclusive, dentro da sua fala, Elahá, as cenas do próximo capítulo, quais são? Os escravos, que vamos tratar no nosso próximo encontro, que foi e que surge na história brasileira como um erro, né? Um erro de percurso. A maior nódoa da nossa história. Exatamente. A maior nódoa. Tem mais uma pergunta aqui, do SEAC. Temos algum fato de mudança em relação ao comando de Roma para os jesuítas no Brasil? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Eles foram expulsos daqui e continuaram na Europa trabalhando. Isso. Seguindo sua missão por lá. Os jesuítas vão marcar no Brasil a sua última presença, fazendo o processo de ocupação e de educação bastante significativo nas missões do sul do Brasil, São Miguel. Aliás, tem um povoamento de Desterro, na época se chamava assim, já na segunda metade do século XVII, o povoamento do Desterro, que quer dizer exatamente isso, banimento, né? Porque eles já estiveram, os jesuítas estavam de forma bastante significativa no Nordeste, depois migraram para o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E foram descendo em direção ao estuário da Prata, ao sul, e fundaram as missões no sul do nosso país. E nesse processo de ocupação no sul, foi o último território ocupado, montado as vilas de educação dos jesuítas, as missões jesuíticas, né? Que hoje, inclusive, é um território turístico, né? Resgatando toda essa questão das missões. Missões de quem? Missões dos jesuítas, que formaram ali várias vilas e vários povoamentos, inclusive o do Desterro, que ganhou esse nome porque vinha, né, escaldado sob a injunção do banimento, porque nesse último momento os jesuítas já estavam no seu processo de relação
com a coroa portuguesa, em um processo bastante desgastado, que já prenunciava a expulsão deles do território da colônia brasileira. E hoje é Florianópolis, né? Florianópolis. Região de Florianópolis. Nossa Senhora do Desterro. Sim. Eu queria ser desterrado nessa terra. Eu queria passar um exílio em Florianópolis. Isso, exatamente. Nós temos uma curiosidade aqui, uma pergunta da Cláudia. Emmanuel reencarnou em que ano? Qual é o Vocês têm Emmanuel que ela está se referindo? O Emmanuel é nosso. Agora eu estou começando a entender, Lahá. Aquele ano de 2002 que está falando lá é sobre a reencarnação de Emmanuel. Porque existe uma um mito. Mito, que é uma mito, história, ninguém provou e ninguém, né? Eu acho que isso é importante, a gente revigorar aqui nessa nossa fala, quando os nossos amigos internautas levantam essa questão da data, 2002, como uma possível data de reencarnação de Emmanuel no interior de São Paulo. Mas o Elahá nos entrega uma coisa muito importante, que faz parte, inclusive, da nossa postura Comece pelo Começo, que é sempre avaliarmos essas fontes de informações dentro do caráter da universalidade. Quando falamos aqui da linha do tempo de Emmanuel, essa linha do tempo também chancelada por Clóvis Tavares e por vários outros autores espirituais e bibliografias nobres da doutrina espírita, nós estamos falando, como ela já explicou isso aqui antes, de um contexto de sincronicidade. São pessoas de fonte inquestionável falando a mesma coisa. Sim. Agora, é mito, né, Lahá? 2002 é mito. Existe, inclusive, dentro desse mito, um segundo mito, que é assim. Emmanuel esperaria Chico desencarnar para que ele, então, encarnasse e Chico fosse ser o seu mentor. Então, vamos lá. Segundo a obra básica, o protegido tem que ser sempre de uma evolução inferior ao seu protetor. Eu só posso proteger alguém se eu sou melhor que ele. Então, olha lá. Estou com o Chico aqui, Emmanuel é meu protetor. Aí eu desencarno e viro o protetor de Emmanuel. Não tem muita lógica essa parte. Então quer dizer que Chico, se Emmanuel reencarnar, Chico não vai poder ajudar? Vai, mas como espírito familiar. Como mentor, não. Pode ser um grande companheiro, um grande parceiro, mas mentor, não. Mas isso se Emmanuel tivesse reencarnado. Até onde a nossa vista alcança, nós não temos nenhuma informação segura a esse respeito. Ele reencarnou? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Só que isso não é o mais importante. A gente se agarra para saber reencarnou ou não reencarnou. Então foi no interior de São Paulo, vamos procura da casa espírita, tem que ter um menino, esse menino tem que saber do Império Romano, vai para cima dele. E isso acaba sendo até estressante, porque imagine que isso seja verdade. Vamos imaginar que seja. A pressão espiritual que um cara desse vai sofrer é muito grande. E depois, por que ele teria que ser espírita? De repente ele nasce fora da doutrina espírita, para ser um educador, para ser um político, para ser uma pessoa que vai oferecer contribuição numa outra área. Aqui já tem um monte de gente para trabalhar. Ele precisa, se ele estiver reencarnado, ele precisa ir para outro lugar, porque aqui vale a pena ele ingressar num local mais inóspito para fazer um trabalho de evangelização num ambiente diferente. Mas nós, repetindo, nós não temos informação nenhuma segura de que ele reencarnou, muito menos no estado de São Paulo, e também essa ideia de que Chico saiu para ser o seu mentor também não se sustenta do ponto de vista doutrinário. Bom, pessoal, nós já chegamos ao nosso tempo, agradecemos muito. Chegamos a 19 estados, viu? Todos representados. 19 estados, todas as regiões representadas, mas 19 estados, mais Flórida, Japão, Suriname, que eu já tinha falado, Canadá e Maryland também estava aqui presente. Nós agradecemos muito a participação de todos. A Cris fez uma referência ao livro, até mostrou o livro. Essa é uma edição... Amor e Sabedoria de Emmanuel. Isso, eu até citei, que alguém me perguntou. Esse livro estava... Essa edição antiga, Cris,
Então, esse livro estava realmente esgotado na editora. Então, na hora que a Cris mencionou, eu pesquisei aqui. Parece-me que a editora reeditou. Eu vou providenciar esse livro. Já coloquei aqui no chat o WhatsApp da FEGO Livraria. Então, eu já vou amanhã entrar em contato com a editora, ver se está disponível para providenciar. Aqueles que estiverem interessados, chamem no WhatsApp da FEGO Livraria, que a gente vai... porque eu também estou muito interessada nessa obra, que eu também não tenho ela. Então, já fica aí. A Nova York também está aqui. Vão falar, Vilma, que bom! A Vilma é trabalhadora da FEGO. Que bom, Vilma, está aqui com a gente. Então, nós queremos agradecer todos que estiveram aqui participando do chat com a gente. É uma alegria muito grande compartilhar esse momento com todos vocês. E aí... a título de informação, esse filme que o Elahá falou, A Missão, tem no YouTube. Eu pesquisei, já até salvei aqui, eu já coloquei aqui na tela. Eu também já salvei aqui. E a trilha sonora eu assisti recentemente. É a parte. Comentário sobre a trilha sonora aqui no chat. Tem um comentário sobre eu assisti em 1980, eu ainda não tinha nem 50 anos, eu assisti esse filme. E aí, tinha assistido, e ficaram algumas imagens. Eu assisti ano passado, no período da pandemia. Eu enxerguei tanta coisa nessa segunda leitura desse filme. Eu sugiro que assistam, e vocês vão chorar. Robert De Niro, olha a gente Robert De Niro dá um show nesse filme, é espetacular. Então, tá de graça no YouTube. Fica, então, a tarefa de casa, assistir o filme, né? Para a gente já até comentar no chat depois. Nosso próximo encontro do Brasil, Um Coração para o Mundo, é dia 7 de dezembro, com o capítulo 5 da obra de Humberto de Campos. Então, Cris, as considerações finais para a gente já ir descansar com esse tanto de conhecimento que a gente adquiriu hoje. Olha, já que o padre Manuel da Nóbrega / Emmanuel foi um dos nossos protagonistas, né, da história contada aqui hoje, vamos falar da desencarnação dele. Nesse livro, Clóvis Tavares nos conta, no dia 16 de outubro de 1570, ele desencarna no dia do nascimento, na 16 de outubro de 1570, desceu do colégio, porque ele, nesse momento, ocupava, né, o colégio, o Morro do Castelo, no Rio de Janeiro, e foi visitar os amigos de casa em casa, o padre Manuel da Nóbrega. De todos se despediu e disse adeus a todos, tendo a premonição da sua desencarnação. E ele dizia o seguinte: declarava estar de partida para a sua pátria. Naturalmente, todos estranhavam essa expressão que Padre Manuel da Nóbrega usava, vou para a minha pátria, pelo fato de não haver nenhum navio no porto. Então, como assim? Ele sendo português, ele vai voltar para a pátria como, se não tem navio no porto do Rio de Janeiro? Né? Mas ele explicava, bonitinho, apontando para o céu. Era o céu a sua pátria, a pátria a que ele se referia, né? Então, nós percebemos que nós estamos unidos com o Emmanuel, com o Padre Manuel da Nóbrega, rendendo graças, rendendo homenagens a essa pátria única que nos une em filiação divina, numa grande família universal. E que possamos permanecer em família universal até o nosso próximo encontro, deixando um beijo no coração de cada um de vocês. Eu me despeço refletindo com todos nessa dinâmica do mundo espiritual que, no aparente marasmo de 3 décadas, na verdade, se preparava uma nova onda para que se pudesse ter o tempo de encarnação e de preparo daqueles que viriam para as terras brasileiras. Então, como os portugueses não alcançaram a condição de interesse, foi preciso movimentar para trazer outras pessoas e um plano alternativo acontece em virtude do desinteresse deles no primeiro momento. E assim sempre será. Os homens desfazem e Deus faz, os homens desfazem, ele refaz, se desfaz, ele refaz.
E assim a gente vai caminhando. Ainda que as apalpadelas, o Brasil segue, e a tarefa de realizar o grande trabalho de preparação das almas para o momento vindouro continua de pé nas mãos do nosso país. Tá fechado seu microfone, Valéria. É que passou o guarda aqui, eu fechei. Quer falar tchau? Olha, é óbvio que eu quero agradecer, a gratidão é sempre imensa de estar aqui, que a gente aprende muito, mas eu acho que hoje, em especial, ficou tão claro que eu sempre falo, nós nunca estamos sozinhos. E mais uma vez hoje, lá vou eu me emocionar, ficou provado isso, porque a gente vê a espiritualidade se movimentando na pátria do Evangelho de Jesus. Então, se movimentou daquela época, por que não estaria movimentando agora também? Nós sempre temos que lembrar que nós estamos no coração de Jesus. Então, essa movimentação no nosso país vai sempre acontecer. E está aí a prova dessa ligação de Paulo com Emmanuel, né, que está aí a cidade de São Paulo que nos prova isso. Então, é aqui realmente o coração de Jesus. Então, hoje, mais uma vez, ficou tão claro a mão da espiritualidade sobre o nosso país. Hoje, ontem e sempre vai ser assim. Essa certeza é que a gente tem que ter. E, mais uma vez, eu falo o orgulho de estar aqui como brasileira nesta encarnação. Como diz Elahá, não sei se a gente vai ficar aqui, mas eu peço todo dia para permanecer em terras brasileiras. Mas vamos ver. Então, é muita gratidão de estar aqui com vocês, aprendendo a cada terça-feira que estamos aqui juntos. E depois dessa emoção, eu não posso falar, porque senão eu também choro junto com o Denise. Quero agradecer a todos, desejando a todos uma boa noite, que possamos estar juntos daqui a 15 dias em mais um estudo maravilhoso e sempre rogando a Deus que nos ilumine, nos dê sabedoria para conduzir nossas vidas. Nós vamos colocar um poema agora para que a gente possa ir repousar em tranquilidade. Fiquem com Deus e até daqui 15 dias, dia 7 de dezembro. Oração íntima. Maria Dolores, o Chico Xavier. Senhor, Tu que me deste paz e consolo à vida, não me dês condição para espalhar na vida a sombra da discórdia ou estender na estrada as pedras da aflição. Tu que acendeste em mim a luz do entendimento, na fé com que me alteias, não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedeste o verbo edificante, que nos induz à prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu que me desvendaste o sublime valor da provação, que a lei de causa e efeito determina, não me faças entregue à queixa e ao desencanto em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu que me conferiste o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste e dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem proveito. Naquilo que eu deseje e naquilo que eu sinta, pense, diga ou faça, contrariamente à eterna lei do amor, em tudo quanto eu queira, sem que o queiras, não me aprove, Senhor.